tomar duas escrituras, a primeira em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 26, e depois nós vamos em Apocalipse, no último versículo, no último capítulo, capítulo 22. Primeiro, Atos 17, a partir do versículo 26. E aí depois vamos a Apocalipse 22. Como a igreja sabe, pastor João está ausente hoje, está num trabalho ali para ministros, por isso da ausência dele hoje e amanhã também ali em Guarulhos. Amém? Vocês acharam? Atos 17, a partir do verso 26. O apóstolo São Paulo disse assim: é de um só, e de um só, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Amém? Então nós vemos o apóstolo São Paulo falar de tempo. E de uma maneira muito preciosa, no versículo 26, ele diz ali, bem no final do versículo 26, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então o Senhor Jesus Cristo sabia o dia em que ele cruzaria o nosso caminho e o dia em que ele se revelaria a nossas vidas. E nós estamos aqui vivendo este dia. Nós estamos desfrutando da revelação de sua palavra. E nós devemos aproveitar cada momento que ele nos tem dado. Amém? E aí ali no versículo 29, no versículo 30, melhor dizendo, mas Deus, falando de um outro tempo, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, a nossa vida passada, ele já tem esquecido. Ele já tem lançado no mar do esquecimento os nossos pecados. Então a página tem sido virada. E nós vivemos hoje em um outro tempo. E é o tempo onde Paulo termina o versículo dizendo, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Jesus Cristo tem trabalhado conosco e nós temos visto isso de uma maneira apressada, porque o tempo do arrebatamento está à mão. Então ele tem, não que ele tem corrido com sua palavra, não seria o termo melhor para se falar, mas nós percebemos que Jesus Cristo, ele quer que a igreja esteja pronta, esteja preparada para o arrebatamento. E nós vemos que o tempo tem sido abreviado. Eu creio que cada um de nós, em nosso trabalho, em nosso dia a dia, levanta, e nós temos comentado isso em casa, nós não damos, parece que não damos conta de suprir a necessidade do dia, as tarefas do dia, seja no trabalho, seja em casa. Então nós vivemos em dias abreviados. Nunca essa escritura foi tão real. Os dias estão sendo abreviados porque senão nenhuma carne se salvaria. Então nós vemos que Deus tem falado conosco de uma maneira poderosa para que a igreja esteja preparada para o arrebatamento. Amém?
Vamos tomar Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, versículo 10 e 11, para nós tomarmos um pouco mais de luz dentro do assunto que eu quero falar com vocês nesta noite. 22 de Apocalipse, versículo 10 e versículo 11. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Versículo que nós estamos vendo todo dia. A cada dia que passa, as pessoas que não têm Deus perdem ainda mais o bom senso, o respeito, a moral, a decência. Mas, de um outro lado, nós temos visto que o Senhor Jesus tem nos ajudado a sermos melhores cristãos hoje do que nós fomos ontem. Nós temos que identificar isso cada dia da nossa vida. Nós não somos o que nós devemos ser, mas também nós não somos os pecadores que nós éramos quando estava lá no mundo. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a leitura de sua palavra. Vocês podem se assentar. Eu tenho mais duas escrituras. Não sei se a gente vai conseguir chegar até elas. Se chegarmos, eu creio que vai ser muito bom. Se não, eu só vou citá-las para que você depois possa ler elas em casa. Também falando de tempo. E o tema que desceu no meu coração desde a quarta-feira, por causa de algumas das frases que o nosso pastor citou aqui quarta-feira, me desceu no coração de falar justamente sobre isso. Que tempo estamos vivendo? Pode ser uma afirmação, pode ser uma pergunta, pode ser uma exclamação. Que tempo nós estamos vivendo? Um tempo em que Jesus Cristo tem aberto toda a sua palavra para nós. Nós não temos nada mais oculto. Tudo o que precisa ser revelado para o eleito, poder ver a graça do Senhor Jesus Cristo, está à nossa disposição. Amém? É desse jeito que vocês mexeram aí, pode deixar assim, abaixa um pouquinho, para que não seja muito alto na igreja, mas desse jeito que está aí ficou melhor. Pelo menos no meu ouvido está melhor. Só abaixa um pouquinho o volume, pode deixar dessa maneira. O profeta diz assim na mensagem: como poderei vencer? Apenas um parágrafo, o 63. Eu creio que é uma advertência para nós todos. O profeta diz assim: sim, que dia, que tempo estamos vivendo. Como precisamos de nos examinar, igreja. Agora, nós falamos a respeito destas coisas que estão vindo e que hão de vir. Agora hoje vamos deixar cair aqui atrás e vermos, examinar a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Eu creio que esse versículo, que esse parágrafo, melhor dizendo, ele está ligado ao versículo da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de examinar, de analisar a sua vida e ver se está tudo correto, você vem à mesa e coma do pão e beba do cálice. Porque a nossa vida ela tem que estar correta com a palavra. O nosso dia a dia, o nosso caminhar, seja em casa com a nossa família, seja no trabalho, seja para os adolescentes e as crianças que estudam, a nossa vida tem que ser uma vida que está espelhando a Bíblia Sagrada. A nossa vida tem que ser semelhante àquilo que lemos na Bíblia e na mensagem. É o nosso espelho. Como nós saímos de casa, todos nós conhecemos esse exemplo. Nós saímos de casa e penteamos o cabelo e nós, no momento em que vamos colocar uma gravata, colocar uma camisa, nós olhamos no espelho para ver se não está torto, para ver se está correto. E assim deve ser a nossa vida. Devemos examinar constantemente se a nossa vida está agradando ao Senhor Jesus Cristo.
E quando nós examinamos e vemos que há algo fora do lugar, algo não está bom, algo está errado, nós devemos acertar aquilo. Se nós não damos conta de fazer sozinhos, nós devemos ajoelhar e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Eu não tenho dado conta de vencer isso. Eu preciso colocar isso em ordem para que eu esteja naquela manhã do arrebatamento. Então o que o profeta diz no parágrafo 63 da mensagem Como Poderei Vencer é muito importante. Nós devemos ter as nossas vidas colocadas em Jesus Cristo de uma maneira correta. E nós podemos perceber que o Espírito Santo em cada culto está nos advertindo justamente para isso, para que a nossa vida esteja alinhada com a palavra. Ou a nossa vida está alinhada com a palavra, ou apenas nos resta ficar aqui para a tribulação. O tempo mais terrível que a humanidade nunca viveu, nunca presenciou. As grandes guerras que aconteceram não são nada comparado ao período da grande tribulação, porque a graça não estará mais na terra. Você já parou para pensar o que é uma medicação não fazer mais efeito? A medicação faz efeito hoje porque a graça do Senhor está aqui. Mas a graça será tirada. Você irá embora da terra. E você hoje é o lugar onde a graça do Senhor habita. Você é o lugar de misericórdia. A sua oração muda as coisas. A sua oração tira o doente da condição da doença. A sua oração tira um necessitado do pó. A sua intercessão muda o quadro. Porque Jesus Cristo respeita a sua oração. Mas não haverá mais isso. As pessoas vão orar, mas a oração não vai fazer mais efeito. O médico vai aplicar penicilina, vai aplicar bezetacil e não vai mais fazer efeito. Que tempo terrível espera a humanidade. Mas o Senhor Jesus está nos dando um tempo de oportunidade. Um tempo de acertarmos a nossa vida e estarmos alinhados com a palavra. Porque o arrebatamento é para quem está alinhado com sua palavra. Amém? Mensagem: o tempo da unidade e o sinal. 99 até o 105. Atente para essas citações, irmãos. Agora vê você, mas nos últimos dias vê você, vemos coisas acontecerem agora que nunca aconteceram antes. Os irmãos mais velhos nunca viram tanta rebeldia nos mais jovens. Não é verdade? Os irmãos mais velhos nunca viram uma geração tão rebelde quanto essa que está sobre a terra. Os irmãos mais velhos nunca viram a depravação moral das mulheres e dos homens como no dia de hoje. Mas também, por um outro lado, ninguém viu Deus operar tão maravilhosamente em nosso meio como está acontecendo nesses dias. Somos um povo pequeno, uma igreja vazia, mas que pode dar testemunho que Jesus Cristo tem trabalhado conosco. Que Jesus Cristo tem respondido nossas orações, que Jesus Cristo tem aberto sua palavra para nós entendermos quem Ele é e o que Ele está fazendo. Vem, é o sinal de Deus. Agora nós queremos olhar naquilo cuidadosamente e termos uma certeza real e obtermos aquilo. Eles deixam a palavra verdadeira por suas denominações, para aceitarem credos e opiniões de homens diferentes, ao invés de tomar a palavra. Não é o quadro de hoje que nós temos visto? Apocalipse 10 diz: a mensagem do sétimo anjo. Agora recordem, isso é bem nas 7 trombetas, e as 7 anjos tocando 7 trombetas. Essa é a próxima coisa que estamos indo. Mas recordem lá, bem especificamente diz, o anjo, não, a trombeta do sétimo anjo, mas a mensagem do sétimo anjo. Vem, não a trombeta do anjo. A trombeta do anjo era isto, que nos dias da mensagem do sétimo anjo vem, quando sua mensagem for terminada.
O sétimo anjo já foi para casa. Então a tarefa do sétimo anjo já foi concluída, foi terminada. O sétimo anjo não precisa voltar, porque está concluído. Amém? Então nós seguimos e vemos o que ele diz. Olha só. A trombeta. Espera aí, eu pulei uma parte aqui. Esta é a próxima coisa que estamos indo. Mas recordem, lá bem especificamente. Deixa eu voltar aqui. Apocalipse 10 diz, a mensagem do sétimo anjo. Agora recordem, isso é bem nas 7 trombetas, e há 7 anjos tocando 7 trombetas. Esta é a próxima coisa que estamos indo. Mas recordem, lá bem especificamente diz, o anjo. Não a trombeta do sétimo anjo, mas a mensagem do sétimo anjo vem, não a trombeta do sétimo anjo. A trombeta do sétimo anjo era isso, que nos dias da mensagem do sétimo anjo vem quando sua mensagem for terminada. Vocês podem abaixar mais um pouquinho. Vê, esta é a mensagem da era da igreja. E desta vez, a mensagem, não a trombeta, e o mistério de Deus, isso está escrito na palavra, deverá ser terminado. Agora, veja em que dias estamos vivendo. Veja aqueles selos, como aquilo aproximou aquela dispersa palavra de Deus. O que Lutero e todo o resto deles, que seus grandes reformadores seguiram em frente, voltaram e viram isto na Bíblia, onde eles estariam, cada homem bem no seu alvo, o que ele faria e o que aconteceria com a igreja. E o que ele faria e o que aconteceria com a igreja. Todas estas coisas ele deixou. E então no último dia, quando não sabíamos nada a respeito disso, nos predisse uma certa coisa que aconteceria. E mesmo os jornais e os outros apanharam isso, e veio e revelou isso, e amarrou os mistérios juntos. Amém, irmão? Isso é sublime para mim, que para mim está em linha com a palavra. Não me importa o que eu realmente importo com o que as pessoas dizem, pensam, isso é correto, mas para mim é a verdade da Bíblia. Ele diz, eu não me importo com o que as pessoas pensem, mas estes sinais que foram fotografados são reais. Como o mago vindo da Babilônia, eles gritaram, onde está ele? O que é nascido rei dos judeus? Ele está na terra agora mesmo, porque eles viram sua estrela no Oriente e vieram para adorá-lo. Vocês viram os sinais do Senhor nos céus, e o profeta dizendo, esse é o Senhor Jesus Cristo, esse é o supremo juiz, vindo julgar a terra, e nós estamos dizendo, onde está o Senhor Jesus Cristo? Mas para nós essa pergunta tem resposta, o Senhor Jesus Cristo está em sua palavra, e quando sua palavra está em sua igreja, o Senhor Jesus está em seu povo. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. O tempo em que a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos que encontrá-lo. Isso é correto. Eu creio que ele está tão perto de vir que eu posso dizer, à meia-noite ouviu-se um clamor, eis que vem o noivo, aleluia. Estamos bem no fim do tempo. É a hora que estamos vivendo. Que dia, que tempo estamos vivendo. Este grande mistério de Deus sendo terminado. Trazendo a divindade. E aí nós podemos lembrar da frase do pastor João. Jesus Cristo descendo no lodo. Jesus Cristo descendo no barro e habitando em um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Porque a mensagem está terminada. O que falta para nós é ir embora para casa. Os sinais que estão acontecendo lá fora já nos mostram que o tempo do fim está aqui. Mas o maior sinal para a igreja é a revelação de sua palavra.
é ver Jesus Cristo trabalhando conosco, nos mudando e nos moldando para sermos como Ele é. Trazendo a divindade, mostrando o que ela é, como estes pequenos ismos não têm acontecido, e saíram, e fizeram, e alguém fez aquilo, e alguém mais fez aquilo outro, mas o anjo do Senhor desceu, e trouxe todos os seus ismos, e arrancou aquela verdade daquilo, e a apresentou, e aí está ela, tão perfeita quanto possa estar. Não há nenhuma outra maneira pela qual você poderia ir. Aí está ela. Isso é o que ela é, vem? Lá, a semente da serpente. Todas essas coisas diferentes que têm saído, tão misteriosas entre as pessoas, vem? O que é isso? Este é o sinal para quê? Para a unidade. O que ele disse em Malaquias 4, que restaurar de volta a fé pentecostal original, de volta a fé, de volta para as pessoas, com a mesma mensagem pentecostal, a mesma evidência pentecostal, o mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo ensinamento, tudo perfeito, com a vindicação da mesma coluna de fogo que derrubou Paulo lá no caminho para Damasco. No nosso meio hoje, fazendo as mesmas coisas que ele fez naquele dia. Unidade. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque eu, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aconteceu naquele dia, Jesus Cristo disse a eles, fiquem no mesmo lugar, unidos, não só unidos em corpo, mas eles estavam unidos na palavra, eles criam na palavra do Senhor Jesus, quando ele disse, um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós, até que tempo? Até a consumação dos séculos. E nós estamos na consumação dos séculos. Não haverá um livro escrito sobre as nossas mensagens. Nós estamos encerrando o tempo e inaugurando a eternidade. Essa igreja será arrebatada, não haverá uma história a ser contada de nós, pois nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Esse é o nosso tempo, irmãos. Essa é a nossa hora. E é isso que nós anelamos. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, precisamos nos unir contra a doença, precisamos nos unir para fabricar vacina. Daqui uns dias, eles vão ter que se unir para controlar as finanças do mundo. Vemos a noiva se unindo com a palavra. O que atrai você aqui, nesse bairro imundo que é? O que traz você aqui? A palavra. O que mantém você aqui? A palavra. Qual é a atração sobre a Vila Brasilândia? A palavra. Qual é a atração nesse púlpito? A palavra. Qual é a atração que move a sua vida? A palavra revelada. Vemos a noiva se unindo com a palavra. Por quê? Por que você está se unindo com a palavra? Por que você vem aqui? Por que você congrega aqui? Porque você crê que este é o lugar, não o prédio, não o lugar físico, mas a palavra que sai deste lugar. Este é o lugar do arrebatamento. É daqui que sai o arrebatamento. Então você está se unindo com a palavra. Por que você se une com a palavra? A palavra é Deus. E como a palavra, abra bem seu ouvido espiritual para isso. Sua alma vai regozijar com isso. Como noivo
sendo a palavra, a noiva, sendo uma ouvinte da palavra, eles se juntam e se unem. Eles se unem como um casamento. Eles se tornam um. A palavra se torna um com você. Você se torna um com a palavra. Jesus disse naquele dia, falando do nosso dia, você sabe o quê? Tudo que o Pai é, eu sou. E tudo que eu sou, você é. E tudo que você é, eu sou. Naquele dia, falando de hoje, você saberá que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e eu em você, e você em mim. Vem naquele dia. Que dia? Neste dia. Vem encontrar os grandes mistérios escondidos de Deus sendo revelado. Oh, como eu gosto disso. Que dia? É hoje. Vai haver outra igreja, irmão Gilmar? Não. Nós somos a última igreja. Vai haver uma outra mensagem? Não. Essa é a última mensagem de Deus para essa terra. Vai haver um outro profeta? Não, não tem como haver um outro profeta para os gentios. William Branham, Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, é a última mensagem para a humanidade. Esse é o tempo nosso, é o tempo do arrependimento, é o tempo de nós nos colocarmos em Jesus Cristo, é o tempo de nós aceitarmos sua palavra. É o tempo de nós examinarmos nossa vida. É o tempo de ataviarmos os nossos vestidos. É o tempo de estarmos prontos para a saída. Amém? Glória a Deus por isso. Irmão Fábio, aquele parágrafo que eu te pedi é vimos sua estrela? Ou não? Isso, eu vou usar ele agora. É o 167. Pode deixar ele aí no jeito, eu vou começar a ler agora. Essa mensagem, quando eu chegar lá, aí eu te aviso. Mensagem, vimos sua estrela e viemos a adorá-lo. Parágrafos 161 ao 167. E o 167 eu pedi para o irmão Fábio colocar aqui, que eu quero que você leia e se atente para a maneira como ele está escrito. Jesus disse, vocês podem discernir a face do céu, mas o sinal do tempo vocês não podem discernir. Cada pessoa que um dia conheceu esta mensagem, aceitou ao irmão William Branham como profeta, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, deixando o batismo trinitário de lado, e voltou atrás, cada uma dessas pessoas, elas não discerniram o tempo. Elas não discerniram o tempo. Elas não captaram o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo agora. Elas saíram da fila. E infelizmente, igreja, está se cumprindo a visão do irmão William Branham. Quando ele viu a noiva e as últimas pessoas da fila estavam saindo. E naquele momento ele diz, não faça isso, não saia da fila. E a visão desvaneceu. Ele não conseguiu impedir que aquelas pessoas saíssem da fila. Por que as últimas pessoas da fila na visão? Porque é bem no final do tempo. Deste tempo. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, pessoas indo embora. Pessoas indo embora do nosso meio. Pessoas que eu vi crescer aqui. E elas estão indo embora. Por quê? Tão próximo do final. Tão próximo da jornada acabar. Se o apóstolo São Paulo estivesse aqui, ele diria, o tempo já não é mais, não saia da fila, permaneça lutando, porque o tempo está acabando. O tempo de receber a coroa que eu disse lá atrás está chegando. Então não saia da fila, permaneça no caminho, permaneça lutando. Mas o que mantém um cristão na fila é a predestinação. Veja, então eles não têm discernido. As loucuras que são faladas, as loucuras que são interpretadas da mensagem, é porque eles não conseguem discernir
o tempo que Deus está nos dando agora. Sempre falando sobre o comunismo. Comunismo, é melhor você descobrir que há algo mais que vai com isto. Agora que explodiu a situação ali no leste europeu, várias pessoas estão pesquisando nas mensagens, procurando sobre o comunismo na mensagem. É real? Sim. É uma ferramenta na mão de Deus? Sem dúvida, quem disse isso foi a boca de Deus, o profeta. Mas é só o comunismo? Vamos ler as mensagens, vamos procurar aonde o profeta falou sobre comunismo. Atente, acho que o Monfabo até colocou aqui já, atente para o que está falando no parágrafo 167, quando chegarmos ali. Sempre falando sobre o comunismo, é melhor você descobrir que há algo mais que vai com isso. Em que tempo estamos vivendo? Qual é o sinal que Deus disse que mostraria por último, antes que isto acontecesse? Quais são as coisas que ele disse? Israel em seu lugar, lá no além. A figueira se restaurando outra vez. Consumado. Observe que tudo está entrando em linha. E a igreja na condição laodiceiana, com Jesus do lado de fora, como um fugitivo para a sua própria igreja. Eis que estou à porta e bato. Só em Laodiceia essa fala é lida e nós ouvimos. Eis que estou à porta e bato. Estávamos em Laodiceia. E um dia ele bateu na sua porta. E aí você abriu a janelinha da porta e viu aquele homem lá do lado de fora. Você não o conheceu de imediato, você não sabia quem ele era, porque os seus olhos estavam fechados para as Escrituras. Mas ele perguntou, eu posso entrar? Você que está aqui nessa noite, ou na audiência, você abriu a porta. E ele entrou. E o que diz a Escritura ali? E eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Com ele comerei. Com ele revelarei a minha palavra para ele. Então você permitiu que Jesus entrasse em sua casa, ele se acomodou e através de seu profeta, ele começou a revelar o plano da redenção para você. Não apenas vir à igreja para ser curado, não apenas vir à igreja para conseguir uma bênção natural, mas vir à igreja para ser a igreja. Vir à igreja para se preparar para o arrebatamento. Vir à igreja para alcançar fé de transformação. 1 aos Coríntios capítulo 15. O mortal se revestir da imortalidade. Vem para a minha igreja que você vai ser salvo. Não, Jesus Cristo disse, entre na palavra, mergulhe na palavra e você será salvo. Entre em Cristo, entre na palavra e a sua vida estará escondida. O diabo não pode te encontrar quando você está escondido na palavra. Porque ele odeia a palavra. Ele não vai tentar entrar na palavra para procurar, diz o profeta. Ele odeia Gênesis porque desmascara a trama dele. Ele odeia Apocalipse porque mostra o final dele. Ou seja, ele odeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E um cristão cheio do Espírito Santo, ele está escondido em toda a palavra. Quando o diabo procura você, ele não encontra, porque ele não pode entrar na palavra. Diz o profeta, se ele o fizesse, ele seria nosso irmão. Veja, em que tempo estamos vivendo? Israel era laodiceiana, um fugitivo de sua própria igreja, exatamente como Davi estava acima de Belém, um fugitivo do seu próprio povo, um fugitivo. E Cristo, a Bíblia diz, nos últimos dias, era um fugitivo para o seu próprio povo. Ali em Apocalipse capítulo 3, o que eu citei aqui. E a era de Laodiceia, na qual estamos vivendo. Cristo está do lado de fora, batendo, tentando entrar, um fugitivo para seu povo.
Foi então que aqueles guerreiros agarraram suas espadas e Davi clamou por um gole de água fresca e eles cortaram. Olha que maravilhoso quadro é esse. E eles cortaram seu caminho através de 15 milhas de homens para levarem a ele um gole de água. E Davi pegou aquilo e a derramou no chão como sacrifício, uma oferta de água. Sim, falando conosco hoje. Sim, guerreiros hoje. Jesus deseja um bom gole de água fresca pentecostal. E sabe como você pode dar isso a Ele? Com uma vida consagrada, rendida a Ele. Sua vida de oração, sua vida de jejum, comendo a palavra, dizendo amém para a palavra. Você está dando água ao Espírito Santo. Rebeca deu água aos camelos, e os camelos que ela deu água, levaram ela para seu senhor Isaque. A água, quando você dá água para o Senhor Jesus, para a palavra está te levando para a eternidade. Não há outro caminho, não há outra arca, não há outra construção, a não ser a palavra, ela levará você para casa. Glória a Deus. Graças a Deus. Então Ele espera que você dê um gole de água fresca para Ele. Estas águas denominacionais, estagnadas, estão lhe fazendo mal. Tome a palavra de Deus e puxe isso, e corte os credos, corte todas as coisas, até chegarmos àquele lugar onde há um gole fresco para Ele. Uma verdadeira e fiel adoração de coração genuíno, onde Ele possa derramar, aonde Ele possa derramar a sua, fazer sua palavra, viver neste dia. Ele, Jesus terá isso. Ele disse que Ele restauraria a fé do povo de volta aos pais, a fé dos filhos. Malaquias 4 nos diz que isto virá. E isso está ali. Não se preocupe, isso está bem ali. Assim disse Deus. Então isso é tudo. O relógio está funcionando direito. Sim, Senhor. Mas hoje nós vemos aqueles grandes. Porque está o comunismo vindo? Porque está o mundo sendo engolido? Porque poderia 1% da Rússia? Tudo isso é comunismo. 99% continuam cristãos. Você se pergunta por que essa mensagem foi perseguida lá na Rússia? Porque houve, talvez você não se lembre, alguns anos atrás, houve um movimento jurídico, um movimento judicial nas cortes da Rússia para banir essa mensagem de lá. Por quê? Porque ela fala o que a Rússia é na mão de Deus. Eles não querem ser taxados dessa maneira. Por que você acha que a nossa porta será fechada? Porque nós falamos quem é a prostituta. Nós a identificamos pelo nome dela. Você já prestou atenção que você está no que é verdadeiro? Todo mundo achando, é chip, é código de barra, é um homem, é isso, é aquilo. Não. Será tão sutil que as pessoas não se darão conta. É uma mão de companheirismo, eu concordo com vocês. Vocês vão tirar a fome do mundo, vocês vão acabar com a miséria do mundo, vocês vão tirar tudo isso, é a marca da besta. E muitos já têm entrado nisso. Nos dias do irmão Branham e nos nossos dias. Veja, tudo isso é comunismo. 99% continuam cristãos, 1% da Rússia controlando o restante do mundo, quase, o mundo oriental, comunismo. Por quê? Porque isso pode fazer isso, a Bíblia diz que faria, Ele tem a resposta. Irmão Fábio, pode colocar aqui, o parágrafo 167, você vê que lá no começo, no 163 propriamente dito, e agora no 166, o profeta está falando do comunismo. Mas atente para aquilo que está escrito aqui, no 167. Mas você vê agora que estamos tentando lutar com isto e aquilo.
Estamos tentando lutar com o quê? Agora vamos procurar nas mensagens o que fala da Rússia, o que fala do comunismo, o que fala do irmão Brana falando que ela vai jogar uma bomba, 2 bombas, uma em cada lugar, América e Vaticano. Isso está bem. E a própria coisa, a palavra coisa está com letra maiúscula. E toda vez que algo é escrito com letra maiúscula, e os irmãos na tradução tiveram o cuidado de toda vez que se refere a Jesus Cristo, a palavra, a letra é maiúscula, se referindo a uma pessoa. Olha como termina o parágrafo. E a própria coisa que Deus mandou que vigiássemos, nós não vemos aquilo. Temos que olhar as profecias? Sim. Los Angeles vai afundar? Sim. A Rússia é uma ferramenta na mão de Deus? Sim. Mas o que foi que Deus nos mandou? Deus nos mandou a revelação completa de sua palavra. Deus nos adverte em sua palavra que nós devemos estar cheios do seu Espírito Santo. Deus nos adverte que nós precisamos estar prontos para o arrebatamento. Deus está falando no púlpito através do nosso pastor e às vezes nós ainda cochilamos ou não damos atenção ao que a palavra está falando. Então, qual é o sinal para a igreja? É a revelação completa de sua palavra. É Jesus Cristo morando em sua alma, é Ele caminhando através de você, falando, se vestindo, se comportando através de você. Quando você olha, quando eu olho para mim, você olha para você, você diz, irmão, não dá, é impossível, para nós é impossível. Mas se nós nos colocarmos diante dEle e clamarmos, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo sozinho. Pedro, quando estava sem o Espírito Santo, ele sacou a espada e cortou a orelha do empregado lá no Getsemane. Mas depois de ele cheio do Espírito Santo, ele falou, eu morrer da maneira que Jesus morreu, meu Senhor, jamais me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a mesma morte dele. Era um homem mudado, transformado. Então, nós precisamos estar atentos às profecias? Sim, mas nós precisamos cuidar que nós temos o Espírito Santo. Lembre-se do Egito. A morte entrava na casa, não importava se era filho do sacerdote, se era filho de Moisés ou de Arão, se era primogênito e não tinha o sangue na porta, morria naquela noite. Se não temos o Espírito Santo, ficamos para a tribulação. Precisamos das coisas do dia a dia, do emprego, da casa, das coisas naturais, estudar, os jovens, os adolescentes, mas não há nada mais importante do que o sinal. Não existe coisa, não existe nada que pode ser mais importante do que o sinal em nossas vidas. Amém? Veja, deixa eu vir para cá. Eu sei que eu não vou conseguir chegar em tudo, mas deixa eu ler uma das escrituras que eu tenho aqui. Abra comigo, lá em Ezequiel. Achei muito importante essa escritura aqui. Antes de ler a mensagem Eventos Modernos. Capítulo 12 do livro de Ezequiel. Versículo 27. Na verdade, versículo 22. Eu não li o texto todo, eu li o 27, depois eu vi o 22, que me chamou muito a atenção. Eu creio que dá para a gente ler o contexto todo. Ezequiel, capítulo 12. Versículo 22, adiante. Que tempo estamos vivendo? Amém? Vocês acharam? Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Ou seja, os tempos vão passar, os dias vão passar e a visão não vai se cumprir. Será que tem alguém nesse tempo nosso pensando assim? Desde a minha infância, e olha que hoje eu estou com os meus 60 anos, os meus talvez 70 anos, eu ouço sobre o arrebatamento, eu vi a mensagem do profeta, do irmão Brana, mas não acredito mais que haja um arrebatamento ou que estas coisas sejam verdades. Talvez é esse dito que tem feito essas pessoas recuarem e dizer, William Brana não é profeta. Misericórdia.
se ainda pode haver misericórdia. 23. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, farei cessar esse ditado. Eu vou acabar com isso, porque o que eu prometi eu vou cumprir. Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes, chegarão os dias, e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Ele prometeu um arrebatamento para esta igreja. Não será mais diferida, porque em vossos dias, a casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 27, Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este vê é para muitos dias. Teremos netos, nossos filhos terão uma profissão, farão a faculdade, farão o mestrado. E ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Nós estamos em um tempo, igreja, que a palavra do Senhor ela não é vã. A palavra do Senhor está se cumprindo ao pé da letra que Ele disse. O arrebatamento está à mão. Todos os sinais mostram isso. E o maior sinal é que a sua palavra tem nos sido revelada. Jesus Cristo tem falado conosco em cada reunião. E nós cremos nisso. Eventos modernos esclarecidos por profecia. Parágrafo 49. O profeta diz algo aqui que é maravilhoso. A Bíblia é um livro profeta. 49 ao 58. Assim, se pudermos ver pela sua palavra, em que era e em que tempo estamos vivendo, você verá isso bem aqui na Bíblia. O que está para acontecer neste tempo? Agora, os outros livros, nós encontramos muitos livros que chamam de livros sagrados e assim por diante. E eu tenho lido o Alcorão e muitos outros, mas veja, seus livros sagrados são apenas um código de ética, moral ou teologia. Mas este livro é um livro profeta. Ele é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus predizendo o futuro. Ela prediz porque ela é previamente avisada. Se Deus envia qualquer coisa, como acabamos de ler Ezequiel 12, Ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada sobre a terra, sem que primeiro o revelasse aos seus servos os profetas. Isso é Amós 3:7. E Deus não pode mentir. Ele o revela. Essa tem sido a sua maneira de fazer isso no decorrer de todas as eras. Ele nunca deixou de fazer isto. Agora, nos é prometido nos últimos dias que isto será restaurado. E o que você tem crido? Na Bíblia, restaurada. A Bíblia não é um livro de segredos mais para você. A Bíblia é um livro aberto para você. Depois que os selos foram revelados, a Bíblia, não outra Bíblia, mas a Bíblia tem se tornado um novo livro para mim. Não uma nova Bíblia, não novos escritos. Eu não consegui encaixar as sombras e os tipos, mas agora eu posso ver Jesus Cristo. Por isso disse o irmão Brana, eu posso ver Jesus Cristo em toda a palavra. E ele aconselhou, se você está lendo a palavra e em algum momento você não viu Jesus Cristo, pare. Volte lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Josué, Abacuque, Sofonias. Volte lá e preste atenção, porque Jesus está na Bíblia.
Veja, não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação A, B, C ou D, elas nunca, em suas condições modernas, jamais levarão esta igreja a ser uma noiva. Meu Deus, cada movimento que tem rasgado a mensagem que Deus enviou e colocou na mão do nosso profeta, cada segmento que saiu dessa mensagem e tornou-se um ismo, eles não têm condição de levar a igreja a ser uma noiva. Ah, irmão, então só a igreja onde você está faz isso. Não, a palavra faz isso. E pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na palavra. Isso não é para quem quer, nem para quem corre. É porque Deus teve misericórdia de nós. Graças a Deus. Elas não podem fazê-lo. Elas falham. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras. O mundanismo rastejou para dentro. E assim por diante. E eles morreram sem mesmo reagir. E assim Deus sabe disso. E para revelar esta palavra, um diz: bem, eu tenho isso. E bendito seja Deus, isto é assim. É exatamente da maneira que foi quando Jesus veio a primeira vez. Cada um tem uma doutrina. O irmão Brana vai ressuscitar. O batismo é em nome de William Brana. O milênio já está aqui. Cada um tinha isso. Terá de ser algo enviado a nós da parte de Deus. E Deus prometeu isso. E a única maneira como Ele fará é mantendo o seu mesmo padrão. Ele prometeu nos enviar, neste último dia, de acordo com Malaquias 4, um profeta sobre a terra, que converterá o coração do povo, o coração dos filhos aos pais apostólicos novamente. Ele prometeu isto em sua palavra, Lucas 17, e muitos outros lugares, e em que ele mencionou isso, o que ele faria nestes últimos dias, para trazer esta coisa a uma palavra vindicada. Veja, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete essa palavra. Veja, agora nós temos nossa própria interpretação. Nós dizemos que ela significa isso. E este aqui, a igreja A diz isto, a igreja B diz aquilo, a igreja C diz outra coisa, a igreja D diz outra, a igreja E diz outra, e ó que coisa, aí está você. Mas Deus não necessita de intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. Ele interpreta a sua palavra. Palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista, a era para a qual é dada. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Você, igreja, não está vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era de alguma outra religião. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva. O chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. E este livro é um livro de profecia. A seus crentes é ordenado que o honrem e o leiam e creiam no seu autor, porque cada palavra que está escrita ali tem que se cumprir. Tudo que foi prometido tem que acontecer,
porque é Jesus Cristo em cada era. O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé, foi Jesus Cristo que esteve em Moisés, foi Jesus Cristo que esteve em Davi, foi Jesus Cristo em José. É Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. E é Jesus Cristo entre seu povo hoje. Entre seu povo hoje, fazendo as coisas que ele prometeu que faria nessa era. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Oh Deus, que coisa. Você não está em Laodiceia, você saiu de Laodiceia. Sai dela, povo meu. E quem ouviu a voz saiu. Você saiu dela. Você está na palavra. Você é uma outra criatura agora. Jesus Cristo mudou a sua vida. Que coisa. 60, da mesma mensagem. Eventos modernos. Aos 63. E você pode ser muitíssimo sincero. Mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se. E então vá. Então você sabe, como um soldado, não sabe o que fazer, até que receba ordens para fazê-lo. Temos de ser soldados cristãos e receber ordens da Bíblia, para esta hora agora. Não o ataque de ontem, o ataque de anteontem, mas o ataque de hoje. Em que direção vamos? Verificar em que hora estamos vivendo. E estes eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós. E um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás sem nada. E seremos pegos, selados na marca da besta, antes que o saibamos. Agora, com paciência, temos de esperar por isso. Pelas profecias que estão prometidas, cada uma delas tem de se cumprir em sua hora. Porque isto, com letra maiúscula, prediz para nós. O autor fez isto antes, e esperamos vê-lo fazer isso novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano você está vivendo. E você olha na Bíblia, para a Bíblia de Deus, para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era A, na era B das igrejas. Estamos vivendo na era da noiva. O chamado, trazendo de volta para Deus através de um canal em que Ele prometeu trazer isso de volta para dentro. Ele prometeu fazer isso. Mas como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar sua própria interpretação a ela, por meio de teologia, e não creem na vindicação de Deus dela, a saber, na interpretação de Deus. Não o que eu digo, o que alguém diga, mas o que Deus prometeu e o que Deus faz, prova que é Deus fazendo sua própria interpretação da palavra. Então o que nós estamos vivendo hoje é a interpretação de Deus, de sua palavra para nós. Então nós vemos o que Deus está fazendo. Você não precisa abrir. Daniel capítulo 8, versículo 26. Diz assim: e a visão da tarde e da manhã, que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos as profecias dadas aos profetas, e nós podemos apontar alguma coisa que não tem se cumprido? E nós podemos olhar na mensagem do nosso amado profeta, a mensagem que o Espírito Santo deu a ele, e nós podemos ver alguma coisa que não está cumprida? Ah, Los Angeles não afundou. Los Angeles não é negócio nosso. O concílio não é negócio nosso. A bomba para o Vaticano e para os Estados Unidos não é negócio nosso.
O Concílio Mundial estabelecendo uma finança sólida para o mundo, não é negócio nosso. A noiva não verá o acordo. Isso não é para nós. Para nós é estarmos ataviados como uma esposa para seu marido. A mulher ali de Chicago, ao qual o rapaz veio, se engraçou com ela e prometeu casamento para ela, daqui 1 ano eu volto para te buscar. Você acha que ela não marcou o dia? Você acha se ele veio a ela no dia 18 de março? Você acha que ela não marcou 18 de março aqui e 18 de março no calendário do ano seguinte? Ela confiou na palavra dele, daqui 1 ano eu volto. Quando o ciclo do ano persistir e passar e der 1 ano eu volto. No dia 18 aquela mulher estava vestida. No dia 18 ela estava na estrada. Ela estava esperando o noivo, porque quem prometeu era poderoso para cumprir a sua palavra. Jesus Cristo lhe prometeu o arrebatamento. E a função da igreja não é olhar para o quadro do mundo. A função da igreja é se encher, é vestir a roupa da palavra, é estar cheia com o Espírito Santo. Essa é a nossa necessidade, essa é a nossa urgência. Estarmos prontos para ir encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Louvado seja esse nome maravilhoso e precioso do Senhor Jesus Cristo. Eu deixei uma mensagem para trás, nem pensei que chegaria tão longe. E é uma mensagem que é maravilhosa. Depois, se você desejar ler, o profeta está encerrando a mensagem. Almas que estão em prisão agora. E eu fiz um apanhado do parágrafo 373 até o 381. Leia depois para você ver que coisa é. A maneira como o profeta fala. Almas que estão em prisão. 373 ao 381. É onde eu desejaria encerrar, mas eu sei que se eu entrar ali, a gente vai levar um bom tempo aqui. E eu creio que para nós nessa noite é o que o Espírito gostaria de nos dar. Amém.